Como é que foi a Páscoa de vocês? Bem, Tudo bem, graças graças a a Deus. Deus. Que bom. Oi, Jorge. Tudo bem, Suzete? Tudo, e você? Tudo bem, Que bom. graças a Deus. Então vamos lá? Vamos. Convidá-los a fecharem os olhos, elevar os pensamentos, colocar o foco para dentro de nós, onde a gente pode encontrar o divino, onde a gente pode encontrar a solitude do bem. E aqui vamos agradecer a este momento, a esta oportunidade de estarmos unidos para receber boas instruções, para receber as instruções que nos facilitarão a nossa caminhada de evolução espiritual. Vamos agradecer porque tivemos Allan Kardec para trazer essa doutrina, para ser o preceptor dessa doutrina bonita, linda, de amor. E agradecer ao nosso amado Jesus, que veio para essa terra tanto tempo atrás e que todas essas lições que ele deixou para nós é tão atual. Que a gente consiga sempre abraçar o amor incondicional, olhar o próximo sem julgamentos e ter sempre o divino, o universo, a natureza nos nossos olhos e que a gente possa levar toda essa boa energia de amor para o nosso ambiente, para o nosso próximo e assim para nossas vidas. Pedimos aos nossos queridos, amados mentores espirituais que estejam conosco agora neste momento e que possamos abrir nossas mentes e corações para receber todas as lições deste dia. Que assim seja. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nem abri o negócio. Achei. Prontinho, a gente parou no item 250 do capítulo 23 da obsessão. Então vamos lá. Item 250. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo, para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha um erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos, a crítica o aborrece, irrita e o faz tomar que zila dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que lhe o acompanha é quase aos seus olhos uma profanação, e outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos
quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, e respondeu com estas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o largo, mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isso. É o que veremos. Como não há cego, pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. A gente já leu esse item na semana passada e eu achei interessante nós lermos de novo. 251. Semana passada não, semana retrasada, né? Semana passada eu esqueci de avisá-los que eu não conseguiria entrar. Já ia perguntar, ó, semana passada teve? Não. Observem, nessa questão, observem como a espiritualidade, ela é justa, mas Uhum, ao mesmo tempo ela é amorosa, sim, ela é acolhedora, mas a espiritualidade não é babá, com certeza. né? Lembra É. aquele irmão que eu falei quando eu estava trabalhando lá em Belém, que ele me chamou para participar no grupo de estudo seleto? Sim, 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 sim. Seleto, é. Isso é seleto grupo de estudo, certo? Então, Sim. observe que a entonação do orgulho, da vaidade. Aí eu pergunto se a criatura quer se transformar? Né? Não, ela está nadando no orgulho dela. O que vai Hum, acontecer? Nós sabemos que nosso aparelho, eu digo aparelho, não só físico, mas psíquico, uhum, que está na intermediação, o cérebro está nessa intermediação, né? Que faz a comunicação do espírito, perispírito e corpo. E o cérebro é um órgão muito sensível, só que um órgão que fica levando fluidos e fluidos perniciosos, pestilentos, vai acabar em quê? Em loucura. É o sim. processo de cura, entendeu? É claro que a espiritualidade foi, com certeza, em sonho, advertiu, mas a pessoa está encantada pelo canto da sereia. Não, eu sou o cara, eu tô em missão. Quanta gente não vê na Terra, em situações tristes? Não, eu sou. Jesus falou comigo que eu estou em missão. Hum, Eu tenho uma missão de mudar o mundo. Olha só a pretensão. é, Se o próprio Jesus não veio mudar o mundo, veio dar o exemplo, entendeu? é, verdade. Item 251. A subjugação corporal tira muitas vezes aos obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Muito bom. 252.
As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa, não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era, evidentemente, malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as tormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma sua deforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Eu tenho um exemplo que eu conversei, aliás, por 2 vezes eu fiz essa advertência para as minhas filhas, essa semana que passou. Foi uma de cada vez, uma em cada dia diferente.
A minha mais velha chegou e disse assim, eu tô com meu cérebro cansado. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque não sei o que lá. Eu fiz assim, minha filha, você já agradeceu que você tem um cérebro, que você pode pensar e resolver suas coisas, etc e tal? Para de reclamar, meu bem. Tá reclamando muito? Ela, não, eu não tô reclamando, eu só falei que meu cérebro tá cansado. Eu falei, pois é, isso é uma reclamação. E a reclamação, ela vira vício. Então, a gente se vicia em reclamar, né? Vamos nos viciar a agradecer. E a mesma coisa, a mesma coisa eu disse para minha outra filha, que no dia seguinte reclamou de algo do trabalho dela. E aí eu falei, né? Você já agradeceu porque você tem esse trabalho? Quantos não gostariam de estar no seu lugar, né? Não tem trabalho. Mas eu não estou reclamando. Eu falei, tá reclamando. Né? Abençoa, fala, eu agradeço meu trabalho, eu abençoo meu trabalho. Eu abençoo porque eu posso ficar em pé tantas horas. E por aí vai. E eu acho que é isso, às vezes as pessoas não reconhecem que estão ou reclamando, ou fofocando, enfim, né, lamentando, usando as palavras de uma maneira negativa. E aí abrem brechas e atraem esses espíritos, não? Item 253. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidades lhe acontecia, relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. E foi a seguinte a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de seus currais, estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. 254. Terminaremos deste capítulo inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas que vêm em apoio do que dissemos. Primeira. Por que não podem certos médios desembaraçar-se de espíritos maus que lhes ligam? E como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom. É, as mais das vezes, que o médium não é bastante forte para secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se indica mais com o de um espírito do que com o outro. Isso o que dá tão grande império aos que o entendem de lubridiá-los. Segunda. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. É uma provação, e quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade? Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua a fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais,
É um bravo e digno homem, mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis. Porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Terceira, a obsessão, que impede um médium de receber as comunicações que deseja, é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações, em remover o obstáculo que está nele. É o a que deve aplicar-se sem isso. Suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Hum. Quarta, assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja perda e suspensão da mediunidade 220. Quinta, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Essa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus lhes podem falar e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. E ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Veja o número 279. Às vezes a gente pode até sentir que quando o pensamento não é nosso, quando aquela emoção ou sentimento não é nosso, a gente faz uma prece, né, pedindo o auxílio dos espíritos superiores para aquele irmão que está perto de você, que a gente sabe quando o que a gente está sentindo não é nosso, né, ou que aquele ambiente pode estar trazendo para a gente. E o orar e vigiar sempre cabe aí, né? Sexta, Com assim. relação a aí, Oi. Karina, Hum. com certeza, minha irmã, com certeza, porque é a advertência do Cristo, né? Uhum. Orai, vigiai, para não cair em tentação. É. Primeiramente, quem nós somos? Somos espírito da terceira ordem, Uhum. né? Sim. E na terceira ordem tem inúmeras imperfeições. Podemos dizer, tirando por mim, que eu tenho dali eu tenho milhares. Estou me corrigindo uma, eu tenho ali milhares. Então eu Uhum. posso ser um zombeteiro, um pouco de orgulho, um pouco de egoísta, e assim vai. Mas nesse processo de
Porque a pior situação é o estar doente e não se reconhecer doente, Verdade. né? Uhum. Certa vez no grupo de estudo, eu falei que nós éramos espíritas da terceira ordem. Eu só não apanhei porque eu estava na casa espírita. Quando sério, que a pessoa se indignou comigo. Mas isso é um absurdo. Olha só, gente. Eu Hum. não sou da terceira ordem, não. Eu sou bom. Brigou comigo, entendeu? Que exemplo foi esse, né? Pois é, aí veja O só. orgulho. Quem nós somos, né? Então, É, primeiramente, a questão de humildade. Nós somos espíritos da terceira ordem. Então, a gente não pode jogar pé de ninguém, é. né? Inclusive daquele irmão que cometeu crimes Uhum. horrendos, que está preso, porque a gente não sabe a história dele. Sim, A gente não sabe em que família ele nasceu, qual foi a história familiar dele. Aí pode fazer outra pergunta. Se eu tivesse a família que ele teve, como eu me comportaria? Só exato. Deus sabe, entendeu? É isso Então, mesmo. por sabermos que ainda somos enfermos e doentes, nós temos que seguir o conselho do Cristo, né? Hum. Sejais prudentes como a serpente e dóceis como a pomba. Jesus É. não falou para nós sermos perfeitos, para nós sermos santos. Ele não falou isso. Inclusive, ele falou com os apóstolos que não estava entre anjos e santos, estava com seres humanos. Uhum. Veja só a, a magnificência do Cristo, o seu profundo amor que ele tem por nós, Sim. né? Ele envolveu a todos. Ele poderia dizer, ó, pessoal, vocês aí são do fundão, eu sou não, eu sou da estirpe superior. Ele jamais fez isso. Ele sempre acolheu, ele sempre amou, ele sempre deu o exemplo, nunca colocando o orgulho, nunca. Veja só a diferença. Então, se nós temos todas essas dificuldades para vencermos, né? E lembrando Joana de Ângeles, quando conseguimos vencer, quando conseguimos conquistar uma virtude numa existência, já é um grande passo. Uma virtude, É. uma virtude, entendeu? Já é um grande passo. Então, veja a caminhada que nós temos que percorrer, mas sempre lembrando o seguinte, da nossa vigilância, da nossa eterna vigilância e a nosso proceder, né? Sim. Então, assim, nós estamos envolvidos num ambiente que podemos dizer, psiquicamente ainda hoje, ainda está turbulento, né? Ainda é turbulento. Temos guerras, misérias físicas, misérias morais, temos doenças, temos inúmeros irmãos emitindo pensamentos do mais alto nível como do mais baixo nível, e nós estamos nesse mar de ondas. Então, devido à nossa invigilância, poderemos algum dia, em algum momento, sintonizarmos com um pensamento desse, que está aí, entendeu? Então, achou estranho aquele pensamento, aí faz o quê? Jesus de Nazaré, me ajuda. O meu anjo de guarda. Porque eles estão em conexão veja só, eles estão em conexão constante conosco. Isso não quer dizer que eles estão ao nosso lado 24 horas por dia. Sim. Meu anjo de guarda, os nossos anjos de guarda, melhor dizendo, os nossos anjos guardiães, que são espíritos da segunda ordem, podem, poderão até estar habitando um outro orbe, mas estão conectados com a gente. Uhum. Pelo seu grau de avançado de, de, da escala espírita. Uhum. Entendeu? Então é muito salutar, sim. Nós sempre estamos orando e vigiando para a gente não cair em tentação, né? É. Bendito. Sexta. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos,
muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Eu lembro quando nós fomos introduzidas para Allan Kardec, a, a casa espírita ela era num puxadinho, num quarto, né, numa sala, dentro de um sanatório. E o médico psiquiatra, aliás, foi um psiquiatra pediatra que nos encaminhou para lá, porque meu irmão estava sendo obsidiado, né? E o meu irmão teve uma gastrite, quando ele era menino, tinha uns 11 anos de idade. Ele teve uma crise de gastrite, foi parar no hospital, e como esse menino chorava 24 horas por dia, o pediatra da emergência encaminhou ele para psiquiatria. E a bênção dos céus para nós foi que esse médico era espírita. Então, ele nos encaminhou para essa casa espírita e era dentro do sanatório. E muitos doentes daquele próprio sanatório foram, vou colocar entre aspas, curados da loucura, fecha aspas, porque não era algo físico, era totalmente moral. Então, é muito interessante essa pergunta que eles colocaram aqui. Sétima. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas. Se podem proibir as certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida ao fundo. Muito boa essa comparação que eles fizeram. A gente fecha o nosso olho e acha que ninguém está vendo, né? Algum comentário, mais alguma coisa para acrescentar, Jorge, no tema de obsessão? Algum caos? Não, minha irmã. Joia. Então vamos continuar. Capítulo 24. Da identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos e questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Primeiro item, provas possíveis de identidade. Item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com a facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertençam. Esta, por isso mesmo, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questões secundárias e sem importância real. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas de caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda probabilidade moral
de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis. Pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Esse assunto sempre foi uma pauta entre os meus colegas, sobre será que essa pessoa é mesmo o que ela está dizendo quem é? Né? Será que esse espírito é exatamente o que está se identificando? Mas, enfim, a gente também precisa estar no orar e vigiar, com o nosso coração aberto para sentir o que esse espírito está trazendo, né? 256. É importante, Karina, o estudo, Uhum. o Conhecimento. estudo, o conhecimento, porque, por exemplo, nós sabemos qual é o estilo do Emmanuel, Uhum. sabemos qual é o estilo do Bezerra de Menezes. Uhum. Então, se vier uma mensagem frívola, eu digo frívola, assim, aquela mensagem seca, Sim. técnica, não é de um bom espírito. Um espírito como Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Uhum. ela é salpicada de harmonia e amor. E eles falam pouco e dizem muito, Sim. entendeu? Então, se vier uma mensagem frívola, ou uma mensagem com, às vezes, temas polêmicos, né? Ou acontecimentos proféticos, então é bom botar isso aí em alerta, entendeu? Sim. Porque não diz com o espírito que assim se julga ser, né? É bem provável que o médico esteja o quê? Obsediado. Hum. Mas para afirmar que ele está obsediado, ele tem que ter humildade, gente. Eu não estou legal, eu estou obsediado, entendeu? Se ele for Hum. orgulhoso, ele mais vai dizer isso. Hum. Vai teimar, não, isso é Bezerra, é Bezerra, amigo íntimo meu, Ó. entendeu? Uma vez, só para ilustrar o caso, Uhum. um outro irmão da doutrina espírita, né, chegou assim para mim e falou: Olha, lá em casa estamos fazendo um grupo de estudo e tem evangelho. Eu falei, que bom, cara. Inclusive, a nossa irmã Caritas é que coordena esse grupo. Eu falei, entendi. Você vê, né? Então, assim, são espíritos que falam do orgulho. Não estou dizendo aqui para vocês que é impossível Bezerra, Caritas, Joana de Ângeles vir até nós. Não estou dizendo isso. Hum. Podem vir, mas façamos a análise da mensagem se condiz com o espírito que assim disse. Simples assim. Porque quando a gente fala assim, é Caritas, a gente logo duvida, mas cadê a mensagem? Pela maneira como o rapaz se comportou, não era Caritas. Hum. Ele estava lisonjeando, ele estava assim, quase que numa questão dizendo que, olha, lá em casa vai Caritas, Hum. entendeu? Gente, não é assim, a situação não é essa, né? É. Porque muitas pessoas procuram, como de volta, alerta a isso, né? Muitas pessoas procuram a doutrina espírita porque está em moda e querem evidência, É. entendeu? Querem evidência. Aí vai atrair para si quem? Uma Joana de Ângeles? Não, né? Pois é. É. 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância,
O nome que tiveram na Terra em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se os compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz, que desminta o caráter desta última. Há presunção de ser o próprio. E em todos os casos, se pode dizer que se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que as suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo, e sobretudo com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos mais orgulhosos do que sábios procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, como exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Essa é uma lição que eu sempre carreguei comigo quando as pessoas falam, né, dão nome aos espíritos, assim mesmo como as psicografias. Às vezes não é exatamente a pessoa que está lá, e sim o mentor daquela pessoa
que vem... Eu acho que eu ouvi isso numa palestra, que tem aquela sessão de psicografia e a pessoa vem trazer uma mensagem, nem sempre é exatamente o espírito, mas sim o mentor dessa pessoa que vem para trazer um pouco de acalento, né, para a família. E por alguns pormenores da vida da família que se vê a veracidade da essência daquele espírito, né? Então, é aquilo que você falou, nem sempre o nome do espírito e o que está escrito aqui também é o que importa, mas sim a mensagem que traz. 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos, de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se, são que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Como o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Agasta-o toda questão que tenha por fim pô-la à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às conveniências, porque se lhe há de dispensar menos consideração depois de sua morte? A um homem que se apresente num salão declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores que prove ser quem diz que é? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras da civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome e de vossos filhos. O que fazieis em tal dia e tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Interessante. 258. Ao passo que se recusam a responder às perguntas pueris e extravagantes que toda a gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vivos fossem, os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade por seus caracteres que se revelam na linguagem de que usam. Uso pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos e particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Veja esse fato referido em número 70. 259. Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio
e que, tendo começado a dizer, afirmo em nome de, para e traça colérico riscos sem valor no papel ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia de que a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então, atesto em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos, que juram tudo o que se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus, e o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: Não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. 260. Igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médiuns é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. 261. Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torto e à direito estas bem conhecidas palavras. Em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção, o ditado em seu conjunto, prescrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinchar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que quanto mais venerável for o nome com que o espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médiuns têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Muito bom, meus queridos amigos. Por hoje a nossa leitura se termina. Quarta-feira que vem, ou segunda-feira que vem, a gente continua.
Sussu, algum comentário? Não, não. Muito Alguma interessante. pergunta? Uhum. Não? Jorge, meu amigo, mais algo a concentrar? Ah, nossa, estou Acrescentar. meus atos falhos aqui. A Não, me, acrescentar? não. Os próprios exemplos foram muito claros, né? Sim, sim. E às vezes, Karina, um espírito nobre quer dar uma mensagem no grupo, Uhum, ele imita o nome dele. Pode colocar um espírito amigo, entendeu? sim. Alguém que vos ama, não sei, alguma coisa assim do gênero, entendeu? Hum, uhum, Sim, é, nós somos muito suscetíveis ao orgulho, né? À, à vaidade. Então, por isso que nós temos que ter toda a cautela, toda a prudência possível para evitar essa questão da fascinação, para evitar a questão da pessoa se sentir superior ao outro, né? Ah, eu uhum, recebi o espírito de Bezerra de Menezes, tá? Isso não quer dizer que eu seja superior a quem quer que seja. Muito pelo uhum. contrário, possa até ser o mais doente do grupo. Sim, sim. Lembrar Jesus, perguntaram para Jesus, né? Por que eles, por, perdão, perguntaram uma vez para um palestrante, Hum, por que Jesus escolheu a Palestina para reencarnar? Para encarnar, né? Não é reencarnação, para encarnar. Por quê? Porque era o povo mais doente. é. Daquele grupo dos exilados Hum, de Capela, os judeus, né? Os hebreus eram os mais enfermos. Por isso que ele escolheu nascer lá, entendeu? sim, É isso. muito bom. Você pode fazer oração para a gente encerrar? Vamos fechar nossos olhos, mentalizarmos a figura do Cristo, que é o nosso mestre de todos os momentos, é nosso psicoterapeuta, nosso amado psicoterapeuta, que está conosco em todas as horas, em todos os instantes. É o divino semeador, o Rei Solar. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. E envolve todos os lares da terra, em especial aqueles lares que estão passando pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Que os teus emissários, os espíritos de amor e luz, possam envolver-nos a todos nós, em especial nossos irmãos sofredores. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Gente, boa noite, até a segunda. Boa noite, até. Grande Boa beijo. noite, até.